Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho Dominical, desde que é o 26º domingo do tempo comum. E o Evangelho deste tempo, estamos no tempo já de mudança outonal, digamos assim, mudança, a estação de outono, o tempo está a mudar, mas o Evangelho de São Lucas, neste tempo, vai-nos mantendo uma constância de temas e que realmente tem muita consequência uns em relação aos outros. Pelo menos a liturgia da Igreja neste tempo é interessante, que nos dá assim uma espécie de contraforte em relação ao clima que está ligeiramente a mudar. Já vêm as primeiras chuvas e o Evangelho então de hoje nos dá uma sequência em relação ao da semana passada. Recordam-se que na semana passada Nosso Senhor mostrava o que é que pode fazer o dinheiro quando é mal utilizado, não é? O dinheiro em vez de ser um escravo, torna-se um senhor. E a pessoa acaba por ter consequências na sua alma, né? No modo de viver, a malandragem toda, como aquele administrador que nós vimos, o mau administrador. E Nosso Senhor dava então o outro aspecto, que nós devíamos ser espertos, né, em saber utilizar do dinheiro. Né? Saber utilizar com vista a ganharmos a vida eterna. Ora, o Evangelho de hoje, nesta 26ª semana, começa hoje, neste domingo, é o Evangelho que nos mostra o que é que o dinheiro pode fazer de mal em vista da vida eterna da pessoa. Porque, de facto, caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é claríssimo a mostrar as consequências da vida post-mortem. Se eu fizer um bom uso da minha vida, se eu fizer um bom uso das coisas que eu possuo, não é? Eu vou ter a salvação eterna. Se eu fizer um mau uso, eu vou ter a condenação eterna. Não há, enfim, uma terceira consequência, não há uma terceira hipótese. Então diz assim o Evangelho de hoje, em que Nosso Senhor se dirige aos fariseus. Sabemos que os fariseus eram profundamente gananciosos e, inclusivamente, para lhes fazer bem, Nosso Senhor então dá-lhes esta metáfora, esta parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. O rico Epulão, enfim, é uma palavra, Epulão significa opulento, ou seja, no sentido em que era uma pessoa que se banqueteava, fazia festas constantemente. É a palavra que vem do latim. Então o Evangelho começa assim. Naquele tempo, Jesus diz aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Então vejam, um homem todos os dias está a fazer festa. Tem tanto dinheiro que nem sabe o que é de fazer ao dinheiro. Vai passear, vai comer fora, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Não é nada de criminoso. Não é nada de criminoso, quer dizer, mas banquetear-se todos os dias, fazer uma festa todos os dias, esbanjar dinheiro todos os dias. E em contrapartida, havia um pobre chamado Lázaro, que jazia junto do seu portão coberto de chagas. E este Lázaro bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Então imagina um homem com chagas purulentas, com úlceras abertas, que ele não consegue cuidar, ele não consegue curar. E até os cães vêm lá em cima dele. Os cães, digamos, como que têm piedade dele. E esse homem, esse rico, não tem. Bom, até aqui é a parábola que conta a parte viva. Agora acontece que os dois morrem. Morre primeiro o pobre e depois morre o rico. E o que acontece no Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, é que Nosso Senhor nos quer mostrar, de facto, as dramáticas consequências daquele que é ganancioso. Não é só por ser rico, não é? Porque houve muita gente que, infelizmente, ao querer explicar o Evangelho de hoje, veio a incriminar os ricos, onde já se viu, temos de mudar o sistema todo aqui, temos de igualitarizar toda a sociedade, temos de fazer com que os ricos deixem de ser ricos e os pobres continuem pobres, mas que sejam todos iguais. Isso não vai resolver nada. Isso é um problema meramente económico, que não vai absolutamente resolver nada, porque o problema não está fora. O problema não está nas riquezas, está no seu mau uso, e o mau uso provém do mal interior, ou seja, da ganância interior. Tudo o que há de mal do homem, de facto, moral, vem do seu interior. Não é? E então, nós vemos que a sociedade não é por ficar hierarquizada ou igualitarizada, não é, que vai ser melhor ou pior, porque nós teremos sempre pobres entre nós, como aliás teremos certamente sempre ricos entre nós. Agora, o que é o problema aqui? É que, de facto, este rico era um pobre homem.
Era um pobre homem porque tinha dado o seu coração para as coisas da terra, pensando que podia utilizar-se desmedidamente das coisas da terra, né? Aproveitando cada passo, cada momento, cada situação, né? Cada objeto que o dinheiro lhe propunha diante de si. E então ele colocou a finalidade da sua vida na riqueza, no bem-estar, no prazer. E este pobre homem, curioso, este Lázaro, é um homem de facto que, segundo a metáfora, parece dar a entender que ele teme a Deus. E não se revolta contra Deus, apesar da situação. Quer dizer, ele está à porta daquele sujeito, riquíssimo. E pelo que conta a metáfora, fica até ao fim da vida, até ao fim dos seus dias, a pedir diante do rico. E o nosso Senhor quis dizer isso para mostrar como, primeiro, o rico não queria simplesmente saber dele. Era, de facto, um egoísta rão. Não é? Então, era um sujeito que fechou o coração para o próximo. E, por outro lado, nós vemos que o pobre era um homem que tinha paciência, que tinha, assim, já tinha um tal desprendimento, estava totalmente colocado nas mãos de Deus, que ele não se importava por ser desprezado, por ser espezinhado. Não é? Ou seja, era um homem temente a Deus. É a metáfora. Porque podia acontecer uma coisa contrária. Podia ser que o pobre fosse um revoltado e o rico até tentasse dar-lhe comida e bens e o pobre, sai daqui, você pensa porque tem dinheiro é melhor do que eu. Podia acontecer isso. O problema não é da riqueza. O problema é o interior de cada um. No caso concreto, Nosso Senhor está a falar para os fariseus e a mostrar como a riqueza pode subornar o coração do ser humano. E é precisamente isso que irá trazer agora as consequências. E as consequências são de facto estas. O pobre morre e vai para o seio de Abraão, que era o lugar, digamos assim, místico para onde iam os justos. Ou seja, na teologia hebreia, os mortos ao morrerem iam para o Sheol. O Sheol é o lugar, digamos, dos mortos, é a ultratumba, né? O além-túmulo. E dentro desse Sheol, né, existia então o Éden, o paraíso, é o seio de Abraão, que é o pai da fé. E existia também a Giena. E Nosso Senhor irá falar muitas vezes até da Giena, porque a Giena realmente existia um lugar fora da cidade de Jerusalém, onde o fogo queimava os detritos e os restos e os lixos, etc. Um sítio horrível, onde inclusive os judeus tinham matado os seus próprios filhos em séculos anteriores. E por isso era um lugar de maldição. E por isso Nosso Senhor fará referência muitas vezes à hiena de fogo. E de facto, nós vemos que o pobre, digamos, que é bom, vai para o seio de Abraão, e este rico, que não tem nome, né, vai para a hiena de fogo. Né, vai para o inferno, diz aqui. E então, aqui nós vemos, caríssimos irmãos, a consequência, o drama da vida humana. E além do drama da vida humana, nós vemos vários pontos aqui que eu acho que é importantíssimo frisar, porque fazem parte da nossa fé católica, fazem parte do nosso credo, fazem parte do nosso catecismo, ou seja, fazem parte daquilo que um católico deve procurar saber, deve querer para ser verdadeiramente católico. A primeira coisa é que se eles foram para sítios diferentes, o pobre e o rico, significa então que há sítios diferentes depois da morte. Além disso, se eles foram para sítios diferentes em vista das suas ações, isto significa que então eles foram julgados pelas suas ações. O pobre, enfim, como não se revoltou, como foi fiel a Deus, temente a Deus e de facto, enfim, procurava sobreviver à sua maneira, o pobre de facto salvou-se. Foram pesadas as suas obras e foram vistos que eram justas. Foi para o céu. O rico, uma vez que era egoísta, uma vez que tinha fechado o seu coração completamente em relação ao próximo, em relação a Deus, porque vivia só para si, o rico foi para o inferno. Então nós vemos a questão daqui do juízo. Depois da morte, imediatamente depois da morte, a Igreja nos ensina que há um juízo, que é o chamado juízo particular. Aliás, na carta aos Hebreus diz isso, não é? Está decretado que os homens morram uma só vez. E que depois da morte vem o juízo. Diz a carta aos Hebreus. Então, há uma morte, como nós todos sabemos, evidência, mas depois da morte, que existe só uma vez, nós só morremos uma vez, só se morre uma vez, né? Depois da morte há o juízo, que é o juízo particular.
Ora, depois do juízo, o homem não vai para um sítio que é completamente assim vago. Não é uma espécie de um limbo, não é um lugar assim como uma espécie de um jardim mais bonito do que os nossos aqui, mais bonito do que este, e onde a pessoa fica tranquilamente, onde vão os bons e os maus. Não, não, não. A Igreja, a doutrina católica, nos ensina que existe o céu e existe também, hélas, para muitos, o inferno. E o inferno, caríssimos irmãos, que é um dogma, é de fé. Aliás, o inferno, aqui no caso concreto, vejam só, este homem mau, este rico, pede que lhe molhem a língua com uma gotinha de água. Ou seja, ele está horrorosamente a padecer no inferno. E ele diz, eu estou atormentado nestas chamas. A palavra, a expressão, digamos, a ideia, significa que o inferno tem chamas. Crucior in hac flama, diz no latim. Ou seja, eu estou aqui a padecer horrorosamente nesta chama. E de facto, caríssimos irmãos, nós não sabemos bem como é que serão essas chamas infernais, não temos ideia. Sabemos apenas que Nosso Senhor fala delas 14 vezes nos Evangelhos. 14. Eu recordo uma vez uma conversa com um senhor, aliás, um senhor até muito piedoso, mas que em determinado momento saltou-lhe assim uma espécie de tampa da cabeça e disse: a Igreja ficou a inventar o inferno para, no fundo, controlar as pessoas, para fazer com que as pessoas se comportassem bem, para que lhes fossem infiéis, para poder, no fundo, dominar as mentes. A Igreja inventou o inferno? Perguntei eu. Sim, em 1917, a Igreja começou a dizer que Nossa Senhora tinha mostrado o inferno às criancinhas. A Igreja inventou o inferno. Mas, meu caro, olha, o senhor sabe o que é que está a dizer? Quer dizer, o Evangelho tem 2000 anos. Você está a dizer que em 1917 a Igreja inventou o inferno. Quer dizer, o homem e com ele muitas outras pessoas, às vezes vêm com esses diabretes assim, com essas, enfim, coisas tão inusitadas. Quer dizer, como é que é possível uma pessoa dizer uma coisa dessas? Que o inferno, que é uma realidade mais que real, não é? Porque nós vemos nos Evangelhos, não sei, fala muitas vezes do céu, sem dúvida, mas também fala do inferno. E o inferno é uma coisa tão tremenda, e por ser tão tremenda é que muitas pessoas vêm dizer: o inferno não existe, o inferno foi inventado pela Igreja. Todos os povos, a maior parte dos povos, tem um inferno. Os hindus têm um inferno, pelo menos a religião hindu antiga tinha um inferno. Os escandinavos tinham o seu inferno. Não é? Os egípcios tinham o seu inferno. Os gregos tinham o seu Tártaro ou o seu Hades. Os romanos tinham o seu inferno, os infernos, é a palavra em latim. Quer dizer, dizer que a Igreja inventou, a Igreja não inventou nada. Faz parte da razão humana, é? Chegar à seguinte conclusão: se eu sou bom, é? E se existe Deus, então Deus me vai julgar pelas minhas boas ações e me dará um prémio. Se eu sou mau e existe Deus, é? Então Deus julgará as minhas ações e, em consequência delas, me dará um castigo. Tão simples quanto isso. Então o inferno, de facto, caríssimos irmãos, por mais que seja a pior das realidades que nós podemos pensar, mas que às vezes nos é muito salutar, o inferno é de facto uma realidade demonstrada por Nosso Senhor, em consequência dos nossos atos. Mas é difícil de acreditar. É difícil de acreditar porque nós pensarmos que alguém possa ir para lá. Por exemplo, eu lembro-me até os protestantes, vejam só, até os protestantes que arrancaram muitos trechos da Sagrada Escritura, muitos princípios, muitas realidades, acabaram por não poder arrancar o inferno. Até eles permanecem com a ideia de que existe o inferno, porque não dá. Se arrancar o inferno da Sagrada Escritura, desaparece uma boa parte dela. Não é? E por isso é que se diz que uma vez uma senhora que foi confrontada com dois protestantes, e os protestantes diziam: venha para a nossa religião, que a nossa religião é que é boa, e a nossa religião é que é melhor, a nossa religião é que é verdadeira. Tá bom. E a senhora disse: olha, vós de facto fizestes muitas coisas. Vós abolistes o jejum, vós abolistes o purgatório, vós abolistes a confissão, vós abolistes uma série de coisas. Se vocês conseguirem agora abolir o inferno, não é? Eu prometo que eu vou para a vossa religião. Dizia ela assim, meio gracejante. Ou seja, é que nem os protestantes, não é? Apesar de tudo, conseguiram abolir o inferno. Porque é tão real na Sagrada Escritura. Não é? Bom,
E então, caríssimos irmãos, nós temos neste Evangelho esta dura realidade. O inferno existe e o inferno tem, sobretudo, dois aspectos que nos ensina São Tomás. O primeiro aspecto é que o inferno existe porque o homem se afasta de Deus. E isso vai ser depois no inferno uma coisa chamada, um suplício chamado a pena de dano. Pena de dano é precisamente aquele homem ou aquela mulher que nesta vida viveu completamente alheio de Deus. Não queria saber de Deus para nada. Uma vez que ele viveu de costas voltadas para Deus, evidentemente que ao morrer, Deus não é que lhe voltou as costas, é que ele continua de costas voltadas para Deus por toda a eternidade. É tão simples quanto isso. Apesar das graças que ele recebeu, apesar dos toques da graça, dos toques de místicos que Deus Nosso Senhor foi até à última hora, até à hora derradeira da morte, não é? Mas ele ficou na impenitência, aquela impenitência final, e morreu de costas voltadas para Deus. E morreu de costas voltadas para Deus, então ele tem uma pena que é a pena de dano. É mais ou menos como um peixe, digamos, eu vou dar uma metáfora aqui tremenda, mas imaginem um peixe tentar viver fora d'água. O peixe decide, eu não vou mais passar a vida, vou ser diferente dos outros. Vou sair da água e vou viver a minha vida como me apetece. Eu sou livre, não é? E o peixe sai da água, vai para a praia, vai para a areia, vai passear por um bosque e começa a sentir que não está a conseguir respirar bem. Não é? Ele está fora do seu habitat. Ora, o habitat da alma humana é Deus. E por isso é que esta pena de dano é sobretudo um suplício para a alma, porque é espiritual, porque o homem foi feito para Deus. E se o homem voltou as costas para Deus, não é? E decidiu, in extremis, continuar de costas para Deus, sofre eternamente a pena de dano. Está fora de Deus. Isto é o inferno. E depois também há a pena de sentidos. Porquê? Porque como uma vez que ele se apegou às criaturas, no caso este rico, ao dinheiro, ele então está fora de Deus e há de receber um suplício proporcional aos apegos que ele teve pelos sentidos aqui na Terra. Então, no caso, a pena de sentido, pode ser que então que tenha de facto uma espécie de um fogo, que nós não sabemos bem como é, mas está proporcionado inclusive ao nosso corpo. Não é? Pelo apego que tivemos às coisas corporais, às coisas aqui na Terra, aos prazeres ilícitos que tivemos aqui na Terra. Depois há uma outra realidade que é muito interessante de considerarmos, que é esta realidade que nos apresenta o final da parábola, que é o rico que volta-se para Abraão e diz, mas então vamos avisar os meus irmãos, os meus amigos, para que eles não venham cá parar neste lugar de tormentos horroroso. E Abraão diz, não, mas eles têm os profetas, né? Tem Moisés que os ouçam. Não, mas é melhor irmos avisar. E depois vai dizer assim, se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Então é muito interessante porque esta alusão que Nosso Senhor faz aqui na metáfora, quem é esse alguém que ressuscita dos mortos? É Ele. Mesmo que Jesus ressuscite dos mortos, não se vão converter. Mas pode não ser só ele, pode ser Lázaro. Vejam que o Nosso Senhor, antes de entregar a sua vida, ressuscita Lázaro. Era o motivo para que eles, fariseus, se convertessem. Não se converteram. Ele próprio, Nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. Muitos não se converteram. Então nós vemos aqui o mistério da iniquidade, o mistério da vida humana, o mistério da vontade, do livre-arbítrio humano. Deus dá tantos avisos, Deus dá tantos sinais, Deus dá tantas graças e muitas almas não se convertem. Então não é à toa que elas acabarão por, elas mesmas, depositar-se no inferno. Ou seja, irão para um lugar onde não há Deus, não está Deus. Porquê? Porque elas viveram só para si, afastando-se completamente, aliando-se completamente de Deus. Então é uma consequência natural. Não quiseram saber de Deus para nada. Eternamente não quererão saber de Deus para nada também. Ficaram presos no seu erro. Então vamos pedir a Nossa Senhora, caríssimos irmãos, neste domingo, que nos faça querer profundamente nesta realidade. A realidade do além-túmulo. Temos um céu à nossa espera, mas se não formos fiéis, se nos apegarmos desmedidamente aos bens terrenos, o que é que vai acontecer? É que teremos também uma outra eternidade, chamada inferno. E o fogo, a memória, nada apaga. Porque ele existe, esta realidade existe e pode afetar a todos nós. Queira Nossa Senhora preservar-nos, guardar-nos disso, queira ela um dia levar-nos a todos para o céu. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.